Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 17. Hoje nós vamos falar sobre aviso prévio, que é um instituto muito importante e que é a sequência da extinção do contrato de trabalho. Nós vimos na última aula que a única hipótese de extinção do contrato de trabalho que não trouxe previsão do aviso prévio foi a demissão com justa causa. O restante tudo, todas as outras modalidades de extinção do contrato de trabalho sempre trazia ali previsão do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Por isso, pessoal, que é tão importante tratar do aviso prévio logo em sequência à extinção do contrato de trabalho, porque tem tudo a ver. E agora nós vamos entender o porquê do aviso prévio existir, qual que é a sua finalidade, como que ele vai funcionar, né, quando ele for trabalhado, quando ele for indenizado, qual que é a fundamentação dele, né? Ele tem previsão ali na Constituição, no artigo 7º. Na aula nossa lá de Direitos Constitucionais dos Trabalhadores, nós vimos um pouquinho sobre aviso prévio. E aí nós vamos esgotar este assunto de modo geral nesta aula 17. Então, pessoal, até aqui nós já vimos sobre o contrato de trabalho, o que é o contrato de trabalho, quais são as suas características, quais são as hipóteses de alteração lícita e ilícita deste contrato, quais são as hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho, e vimos as modalidades de extinção do contrato de trabalho. Agora nós vamos ver o aviso prévio. E uma conclusão nós temos que ter após ter assistido todas as aulas que já foi postado aqui neste canal, que a regra geral no contrato de trabalho é que ele deve possuir prazo indeterminado. Na aula de contrato de trabalho por prazo determinado, eu falei bastante que a regra geral é sempre o prazo indeterminado. E que nas hipóteses específicas ali que a CLT trouxe, poderia firmar um contrato por prazo determinado. E que teria regras também, não pode haver mais de uma prorrogação, né? Apenas uma prorrogação, na segunda já vai se presumir ser contrato indeterminado, por prazo indeterminado, que não poderia também acontecer de um contrato por prazo determinado ser firmado por mais de 2 anos. Existem ali várias regras, que se forem machucadas, desrespeitadas, o contrato sempre vai se tornar por prazo indeterminado. E por quê? Porque a regra é geral. E isso também tem uma base principiológica, que nós vimos também lá no início das nossas aulas do canal. Que o contrato de trabalho tem ali o princípio da continuidade da relação de emprego. O trabalho, pessoal, geralmente a verba ali, é algo que traz o salário da pessoa, que é uma verba alimentar. Então, o trabalho dignifica o homem. Então, sempre vai haver ali uma presunção favorável ao empregado e à continuidade da relação de emprego. E qual que é a finalidade, diante de tudo isso que eu disse, qual que é a finalidade do aviso prévio? A finalidade é que, quando uma das partes da relação de emprego decidir encerrar o vínculo, a outra parte terá um tempo razoável para adotar as medidas necessárias. Porque uma vez que o contrato é por prazo indeterminado, a pessoa pensa que ele não vai acabar amanhã. O empregado sai do seu emprego e pretende voltar no dia seguinte. E com a ocorrência de um término inesperado deste contrato de trabalho, a importância de existir o aviso prévio é justamente para dar tempo para este empregado se programar a arrumar um novo emprego, ou, no caso do empregado quiser sair, do empregador arrumar um novo trabalhador. Então, pessoal, é essa a finalidade do aviso prévio, de caso a iniciativa da extinção do contrato de trabalho ser do empregador, o aviso prévio permitir ao empregado de procurar um novo emprego para o seu sustento, e caso a iniciativa seja do empregado, o aviso prévio vai permitir ao empregador buscar um novo trabalhador, tá? Então, isso é muito importante. No caso do empregador, o aviso prévio permitirá ao empregado procurar um novo emprego. No caso do empregado,
vai procurar o empregador, procurar um novo empregado. A previsão constitucional do aviso prévio está lá no artigo 7º, inciso 21. E o que esse artigo 7º, inciso 21 fala? Que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo, pessoal, no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, pessoal, a Constituição trouxe que o aviso prévio deve ser de no mínimo 30 dias. Por que 30 dias? Porque é o tempo de um mês cheio. Então, quando ele for indenizado, vai ser o mês ali de salário do empregado, né? E isso daí é como se fosse, por exemplo, no caso de uma demissão sem justa causa. O empregador resolveu mandar o empregado embora e hoje é dia 20 de março e eu resolvi dar um aviso daqui para frente, do dia 20 de março ao dia 19 de abril. E aí, o que vai acontecer? O meu empregado vai ter o mês de março cheio e no dia 19 de abril vai acontecer rescisão, ele vai receber o saldo de salário ali ainda do mês de abril, e dos 19 dias do mês de abril. E desde hoje, 20 de março, ele sabe que o contrato vai chegar ao fim. Então, em tese, ele vai ter um mês ainda de salário, né, cheio. Então, pessoal, até mesmo um mês e meio. Então, isso daí vai ser para ele se programar, para o meu empregado se programar e arrumar um novo emprego. É uma proteção ser de no mínimo 30 dias, porque aí vai dar pelo menos ali o valor do salário dele mensal, para naquele mês ele poder se sustentar. E este aviso, sendo de no mínimo 30 dias, ele pode até ultrapassar 30 dias, ele pode chegar até 90 dias. E isso daí, quem ia regulamentar seria uma lei, né? Que o aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço nos termos da lei. E aí veio a Lei 12.506 de 2011 e definiu como que seria essa proporcionalidade do aviso prévio. E como que vai ser, pessoal, a proporcionalidade do aviso prévio? O artigo 1º da Lei 12.506 de 2011 fala que o aviso prévio de que trata o capítulo 6 do título 4 da CLT será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até um ano de serviço na mesma empresa. 30 dias é o mínimo. Então, para os empregados que têm até um ano na empresa, 30 dias. Quando se completar anos na empresa, mais de um ano, 2, 3, 4, sempre vai ser acrescido a proporção de 3 dias a cada ano completado ali de prestação de serviço. Então, ao aviso prévio previsto neste artigo de 30 dias, serão acrescidos nesses 30 dias 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias. Pessoal, tem uma tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês exatamente como vai funcionar. Porém, é entendimento, porque a lei, ela não fala de modo específico como que vai ser feita essa contagem. O que o Ministério do Trabalho e Emprego entendeu em 2012, numa nota técnica 184, né, de 2012, que ele soltou? Entendeu que o acréscimo dos 3 dias vai ser feito da seguinte forma: se tiver 0 anos, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 11 meses, o aviso prévio será de 30 dias. A partir de completar um ano completo, 12 meses completos, um ano e 1 mês, 1 ano e 1 dia, a partir disto vai ser 33 dias. Acresce dos 30 dias, que é o mínimo, 3 dias. Tem mais um ano completado? Tem um ano completado, acrescenta 3 dias. Tem 2 anos completos, então acrescenta mais 3 dias, 6 dias. Agora tem 3 anos completos, então acrescenta mais 3 dias, 9 dias. E assim sucessivamente. Só que isso é entendimento. Vocês vão encontrar vídeos e doutrinadores que defendem que é quando tiver 2 anos completos é que vai ser de 33 dias. Tem muita polêmica com isso.
Eu estou trazendo aqui para vocês o que o Ministério do Trabalho orientou, mas existem pessoas que entendem de outra forma. Então, deste modo, podemos concluir que, de acordo com a Constituição e com a Lei 2.506 de 2011, o aviso prévio é de no mínimo 30 dias, disso a gente tem certeza, e de no máximo 90 dias. Agora, a nova lei não deixou especificado exatamente como o acréscimo desses 3 dias será computado. E aí, nós estamos usando o entendimento da nota técnica 184 de 2012 da Secretaria das Relações de Trabalho do Ministério de Trabalho e Emprego, que é um órgão fiscalizador e que entende desta forma. E aí, pessoal, a partir disto, nós vamos compreender que a partir de 20 anos completos, não faz diferença nenhuma. 21 anos, 22 anos, 30 anos, 40 anos, 90 dias de aviso prévio. Porque a lei fala que é no máximo 60 dias, né, que vai se acrescentar. E desses 60 dias, a gente soma os 30 dias, que é o mínimo, e aí vai dar 90 dias. Então, até 20 anos de trabalho, vai fazer diferença a quantidade de aviso. Passou disso, não faz mais. E aí, quando foi promulgada essa lei, veio a súmula 441 do TST, que falou sobre a irretroatividade da proporcionalidade do aviso prévio. E disse o seguinte: o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação dessa lei 2.506 de 3 de outubro de 2011. As rescisões que ocorreram antes, sacramentadas, enterradas, não estão não estão abarcadas nesta lei. O empregado não teria direito a mais dias de aviso do que aquele que ele teve. É daqui para frente, ex nunc, efeitos prospectivos, não retroage essa lei. Apenas vale esta lei para as rescisões de contrato de trabalho que ocorreram e que ocorrerão após esta data, de 3 de outubro de 2011. Esta é a súmula 441. Então, não tem retroatividade esta lei, ela é irretroativa. Irretroatividade da proporcionalidade do aviso prévio. E aí, pessoal, a previsão seletista ficou incompatível com a Constituição. A CLT, ela foi promulgada, ela é um decreto-lei de 1943. A Constituição é de 1988. E o que a CLT trazia? A Constituição, pessoal, trouxe que o aviso prévio é de no mínimo 30 dias, certo? Isso em 1988. A CLT veio em 1943 e falou o seguinte, não havendo prazo estipulado, a parte que sem motivo justo quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra de sua resolução com antecedência mínima de... Aí no inciso 1 estava escrito que 8 dias se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. E seria de 30 dias aos que perceberem por quinzena ou mês ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Isso ficou incompatível com a atual Constituição, que fala que o aviso prévio é sempre de no mínimo 30 dias. Então, não existe aviso prévio de 8 dias. Para quem é semanal, para quem recebe por semana ou por tempo inferior. Sempre vai acontecer o aviso prévio de 30 dias. Então, essa hipótese prevista no inciso 1 não foi recepcionado pela atual Constituição Federal. Vocês vão encontrar esse inciso 1 do artigo 487 escrito sem ser riscado, não foi revogado. Esta hipótese existe na CLT, só que ela não foi recepcionada pela atual Constituição. Então, é incompatível com a atual Constituição, porque aviso prévio será sempre de no mínimo 30 dias. Então, pessoal, o aviso prévio, portanto, deve ser concedido pela parte empregador ou empregado que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato de trabalho, seja por um pedido de demissão ou por uma demissão sem justa causa. Se a iniciativa é do empregador, uma dispensa sem justa causa, o aviso prévio é um direito do empregado.
Se a iniciativa for do empregado num pedido de demissão, o aviso prévio passa a ser um dever deste. Então, é isto que eu queria deixar bem claro para vocês nesse primeiro bloco. Quero finalizar este bloco com esse quadrinho, para depois nós seguirmos para o cabimento do aviso prévio. E aí, qual que é a aplicabilidade do aviso prévio? Qual que é a regra geral? É que o contrato seja por prazo indeterminado, como nós vimos. Quando acontecer uma demissão sem justa causa, um pedido de demissão, vai acontecer ali o aviso prévio. Numa demissão sem justa causa, é direito do empregado gozar desse aviso prévio, e quando for um pedido de demissão, é um direito do empregador exigir esse aviso prévio. Regra geral é essa. Quais são as situações específicas? As situações específicas é na rescisão indireta, que aí é a falta grave do empregador, e aí é reconhecido pela Justiça do Trabalho, e aí o aviso prévio vai ser indenizado, né, em regra, porque acaba que fica difícil acontecer ali um aviso prévio trabalhado, tendo em vista que já não existe um clima bom entre empregado e empregador. Mas existe o aviso prévio ali na rescisão indireta e geralmente ele é indenizado. Na extinção por acordo, que é quando ambas as partes querem pôr fim ao contrato de trabalho sem uma justa causa, né, que é a novidade da reforma trabalhista, quando o aviso prévio for indenizado, ele vai ser pela metade, 50%, mas ele pode ser trabalhado. Na culpa recíproca, ele é devido pela metade, 50%, né, o aviso prévio indenizado, é quando ambas as partes cometem alguma falta. Na extinção da empresa, também é devido ao aviso prévio. Na morte do empregador, pessoa física, também é devido ao aviso prévio. E nos contratos a prazo determinado, somente quando tiverem a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão é que vai ter ali o aviso prévio. E aí na última aula nós vimos que quando tem a presença dessa cláusula securatória do direito recíproco de rescisão, o contrato de prazo determinado passa a vigorar nas regras do contrato por prazo indeterminado. Ele tem ali uma data para acabar, mas mesmo quando tiver para acabar, é ali concedido o aviso prévio, todas as verbas trabalhistas do mesmo caso, quando é uma demissão sem justa causa, no caso de uma demissão sem justa causa, tá, que eu estou colocando aqui, num contrato por prazo indeterminado. Então, é isso que eu queria falar para vocês neste bloco 1. A finalidade do aviso prévio é deixar uma das partes precavidas, né? Dar um tempo razoável para tomar as medidas necessárias para que este término do contrato de trabalho de modo repentino não cause prejuízos, e o mínimo é de 30 dias. E quando ultrapassa um ano, a cada ano trabalhado, acrescenta 3 dias nesse aviso prévio, sendo de no máximo 60 dias, que é 20 anos, o entendimento que estamos usando, que dá um total de 90 dias de aviso prévio, mas sempre de no mínimo 30 dias. E é isso, pessoal. Próximo bloco, nós vamos falar do cabimento do aviso prévio e vamos dar sequência. Não saiam daí. Voltem para o bloco 2, continuem firmes estudando e eu encontro vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau!